garantias de negócio e o que são garantias em Project Finance. Valeu, obrigadíssimo por essa parada. Não só pegar uma água, mas um café a essa altura do dia bastante necessário. E quando a gente está começando a falar em garantias de negócio, via de regra, galera, primeira coisa, a gente vai ter que falar em andares de garantias. É muito pouco provável que você consiga criar uma operação de crédito estruturado adequada utilizando uma garantia. A garantia normalmente você vai falar em andares, o que significa dizer que quando você rompe um andar, você vai para o andar seguinte. Então, quando a gente olhava para o empreendimento da nossa querida Natália, a primeira coisa que as pessoas usualmente responderiam a garantia da operação de crédito que ela fez para tomar 50 milhões de reais foi o fluxo de caixa do negócio. E a gente fez essa brincadeira na nossa quarta-feira passada, dizendo quase isso. Vamos mudar só um pouco a semântica e dizer que não é o fluxo de caixa do negócio, não é a planilha em Excel. Galera, de verdade, planilha em Excel não garante nada. E foi esse o primeiro choque do primeiro curso de Project Finance que a gente fez com o BNDES em 2007, e a gente estava entrando num embate que era entre o departamento comercial e o departamento de crédito, ou departamento de garantias, particularmente, que eles queriam saber, não me venha com uma planilha em Excel dizendo que isso garante alguma coisa. Veja, isso daqui não é garantia de nada. O que é o primeiro andar de garantia numa operação de crédito estruturado é a garantia do fluxo de caixa do projeto, não do garantias de fluxo de caixa. O que é o fluxo do caixa do projeto, o fluxo de caixa do negócio? Primeiro, isso aqui é o caixa, tá joia? E desse caixa, que entram 50 milhões de reais por ano, sobre esse caixa, você vai estabelecer uma estrutura de governança. E quem vai executar a estrutura de governança do caixa do projeto é esse agente chamado de trustee, ou seja, é ele que vai controlar o cash waterfall, a cascata de pagamentos, que vai ser feita para cada um dos atores de acordo com uma série de regras de contabilidade e regras de precedência. A primeira regra de precedência, e quando você compra um CRI, quando você compra um CRA, quando você compra normalmente um título desses, é que as pessoas normalmente simplesmente abrem lá a XP, a Socopa, qualquer que seja a corretora do Banco do Brasil ou do Itaú, e fazem a compra daqueles ativos, e obviamente eles nunca vão atrás dos prospectos de fato daquela operação de crédito. Mas, usualmente, uma operação de CRI, CRA, FI ou uma operação de debenture, ela envolve a nomeação de um agente financeiro, tá joia, de um banco que vai hospedar a tua conta vinculada. E é curiosíssimo porque o primeiro ator a entrar nesse ramo de contas vinculadas foi a Caixa Econômica Federal. Isso daqui foi na época da criação do bilhete único aqui no município de São Paulo, portanto, no ano de 2003, 2004, em que a Caixa fazia todo o clearing da operação financeira de coleta, de arrecadação de numerários recolhidos nos ônibus. Então, você tinha uma empresa especializada, conhecia muito bem a empresa que fazia isso, que recolhia dinheiro na boca do caixa das empresas, ia de garagem em garagem com saveiros blindadas, normalmente recolhendo sacos de dinheiro, retirava esses sacos de dinheiro, entrava em um subsolo de algumas agências da Caixa e lá eles recolhiam esses sacos de dinheiro, que estavam obviamente etiquetados, e iam então para clearing da Caixa. E a Caixa administrava uma conta vinculada.
ou seja, ela contabilizava todo o dinheiro que era recolhido, a origem de todo o dinheiro que era recolhido, eles sabiam exatamente qual era a catraca que tinha gerado aquele dinheiro todo, e eles tinham uma regra, existe até hoje no bilhete único. O bilhete único veio depois a incorporar o metrô de São Paulo, veio incorporar a linha 4, a CPTM, a linha 517, a linha 6, as linhas 8 e 9 da CPTM, agora a linha 7, todos eles estão pendurados no clearing do sistema do bilhete único, o sistema que coleta, vamos dizer, algumas dezenas de bilhões, chegar, já acho que algo próximo a uma dezena de bilhões de reais por ano, e tem uma regra de distribuição. Então, os primeiros a receber recursos oriundos do sistema bilhete único são as operadoras de ônibus do município, depois a linha 4, depois não vou lembrar agora, a linha 18, depois a linha 6, depois as linhas 8 e 9, tem todo a regra de clearing, e os últimos são o metrô de São Paulo, e depois do metrô de São Paulo ainda a própria CPTM. A CPTM sofre muito com isso, porque toda vez que acaba o dinheiro, a distribuição do dinheiro antes de você chegar nela, então a CPTM encontra uma certa constrição financeira e tem que recorrer a recursos do Tesouro do Estado, que nem sempre estão lá livres e desimpedidos para ela. O fato é que a Caixa, então, se especializou nessa parte de contas vinculadas, e o Banco do Brasil vem atrás, e hoje você tem os bancos comerciais privados também entrando, criando seus departamentos de conta vinculada, ou seja, são departamentos que têm uma norma de governança bastante importante, que detém a posse sobre esses ativos e que seguem as regras dadas pelo trustee. O trustee, às vezes, pode ser o mesmo banco que hospeda a conta vinculada, ou não, ou você pode ter, às vezes, você nomeia um trustee diferente daquela operação. O trustee e o banco da conta vinculada podem ser o financiador ou não. Então, por exemplo, quando a gente montou a operação, na verdade, eu não montei operação nenhuma, eu participei da montagem da operação de financiamento da hidrelétrica de Santo Antônio, no Rio Madeira. O líder ranger era o Santander Global. E o Santander Global, ele tinha uma equipe naquela época muito competente, e eles assumem essas três funções, ou seja, eles são o leader ranger, eles são o estruturador da operação de crédito, eles coordenam o intercreditor, eles coordenam o consórcio de financiadores, que envolvia Banco do Brasil, que envolvia Caixa, que envolvia BES, que envolvia Itaú, que envolvia Santander, e que eu acho que não lembro se envolvia BTG na época ou não, mas você tem esse consórcio financiador, com 80% da operação, você tem o BNDES, com 20% da operação de financiamento do Santo Antônio, era uma operação de 10,5 bi, e o fato é que o Santander, como leader ranger, ele fica como gestor da conta vinculada de Santo Antônio, e ele fica com a função de trustee da conta de Santo Antônio. Então, ele é o cara que é responsável por hospedar o dinheiro que é recolhido, recebido, óbvio, do sistema Eletrobras como pagamento pela disponibilidade, pela geração de energia de Santo Antônio, nos modelos que vocês conhecem super bem, por mega, vamos dizer, mega disponibilizado de energia. Você tem mais os bilaterais todos, então o PPP, o PPA, o Power Purchase Agreement de Santo Antônio, era equivalente a 70% da capacidade deles, outros 30% vão a mercado, e essa venda no mercado também é depositada nessa conta vinculada, e o próprio Santander faz a distribuição desse numerário entre os atores. Numa operação de corporate finance tradicional, o primeiro a receber é o credor. Desculpa, Fabianão, agora que eu vi sua mão, meu caro, perdoa. Não, na verdade, eu queria só comentar se esse modelo de recebimento que está falando é semelhante ao que acontece nos CRIs de série sênior, subordinada, mezanino.
por aí vai. Sim, sim. É muito. Veja, você vai falar, mas o Project Finance sempre tem uma conta vinculada? Não, nem sempre. A gente acompanhou, por exemplo, várias concessões de rodovias em operações feitas com BNDES, que você acabou fazendo operações sem ter a nomeação de uma conta vinculada. Porque a decisão do pessoal comercial e do pessoal de crédito. Eu sempre acho super saudável você ter essa operação. E se vocês me perguntarem, eu acho mais saudável ainda, meu caro, você não ter o trustee como o próprio financiador principal, porque senão você gera um tremendo de um conflito de papéis entre cada uma das funções do banco. Normalmente, você tem trustees independentes, KPMG, por exemplo, é um trustee independente, você pode pegar vários agentes, os Big Fours eu acho que tem todos eles departamentos de trustee ou podem assumir essa função, você pode ter um trustee, um agente financeiro independente, você pode ter uma série de empresas que assumem esse papel de trustee, porque esses caras vão ter que fazer todo o controle, vamos dizer, dessas operações todas. Então, por exemplo, num caso do segundo a liberação de recursos, a liberação de recursos para gestão, você pode imaginar, por exemplo, que a Natália um dia está exausta dessa operação, ela já não aguenta mais ter que negociar com o banco financiador, não aguenta mais, ela fala, Fernandinho, meu negócio está todo recuperado, a gente já fez o pagamento da dívida principal, a gente já ajustou essa operação inteira, a operação já está rolando, estou aqui no meio do sexto, sétimo ano e estou a fim de fazer uma nova operação de crédito com menos restrições para pré-pagar o saldo remanescente dessa dívida. Então, eu vou olhar, obviamente, se essa dívida tem cláusula de pré-pagamento, condição de pré-pagamento, como é que isso daqui funcionaria. E para isso a gente marca, então, um almoço no Haskell de Iguatemi para discutir, como é que essa operação funcionaria. E aí, chegando do almoço do Haskell, a Natália passa a nota fiscal do almoço para ela, escreve almoço no dia 10 de setembro, Fernando e Natália para discutir Rorará, e passa para a secretária dela colocar na contabilidade da empresa. E aí a secretária dela pega toda a contabilidade da empresa e manda para o trustee para que faça a liberação de recursos para a gestão. E por retardado que possa parecer, um almoço como esses normalmente acaba sendo glosado das despesas contabilizáveis pelo trustee. Por quê? Porque ela não faz a menor ideia, o trustee não faz a menor ideia quem é o Fernando, não faz a menor ideia se o Fernando, na verdade, não é amigo da Natália ou se ele, de fato, é um consultor da empresa, não faz a menor ideia se o que eles foram discutir era assuntos da empresa ou se eram assuntos pertinentes ao negócio. Então, isso aqui é almoço de amigos, isso aqui é recurso do recurso da Natália, então sai do bolso dela na leitura do trustee. Então eles fazem até mesmo esse controle de quais são as despesas, vamos dizer, passíveis de serem contabilizadas na montagem dessas operações todas. Quando você acaba tendo esse nível de rigor, esse nível de controle, o BID, por exemplo, ele é financiador e ele é trustee. E a gente pegou o caso de uma empresa, não vou lembrar agora exatamente que caso que era, mas eu lembro a história vividíssima, contada pelo Renato Mazzola, que agora está no BTG, de uma empresa que mudou o número do fax e eles tinham que mandar por fax todos os recibos, então eles passavam uma noite inteira passando fax de olerite, de pagamento, de recolhimento de imposto, de todas as notas de compras de produtos, de todas as contas de luz paga, aluguel pago, etc. Eram, sei lá, 3, 4 mil páginas. E a hora que chegou no BID, toda aquela informação foi perdida porque eles tinham mudado o número do fax. Eles mudaram o número da linha telefônica, usaram uma linha telefônica diferente para mandar o fax para o BID e aquele fax foi rejeitado. Então, assim, o nível de controle, o nível de rigor que o trustee tem em aceitar
essas informações todas é muito grande. E aí, obviamente, bom, imaginando que tudo isso daqui deu certo, a hora que você tem esse excesso de caixa na diferença do modelo da Natália entre o que é exatamente a receita, os 50 milhões que passaram pelo caixa. Então, o primeiro cara a receber foi, no caso da Natália, o banco, que recebeu os 8 milhões lá, 7 milhões e 400. O segundo cara a receber foi a gestão da empresa, que recebeu os 9 milhões para pagar tributos, 25 milhões para pagar custo de mercadorias vendidas e mais 6 milhões para pagar os custos administrativos gerais, o OPEX geral dessa empresa por ano. Sobrou no caixa, se vocês fizerem, obviamente, isso, menos isso, menos isso, menos isso, vai ter sobrado no caixa. É engraçado, meu Excel começa a dar umas coisas engraçadas no Teams. Sobrou no caixa essa grana. Aí você fala, uau, significa que essa grana vai poder ser distribuída como dividendos, que finalmente a Natália pode voltar não só a receber o salário dela, pagar toda a dívida, pagar o principal, pagar juros, pagar tudo e pagar, receber dividendos? E a gente vai falar, não, ainda não. Muita calma nessa hora, porque ela vai constituir o terceiro andar, o segundo andar talvez, que são os fundos de reserva do serviço da dívida. Ou seja, é uma conta, é uma segunda conta vinculada, em que vão ser depositados os excessos de caixa ano a ano, até que dentro desse fundo de reserva você tenha recursos suficientes para atender, tá joia, aquela norma contratual. Então você vai dizer, olha, eu quero ter pelo menos 6 meses é meio ano, de serviço da dívida. Então, nesse ano, eu vou ter 1.800.000 lançados lá dentro. Na minha obrigação contratual, eu preciso ter pelo menos 3.950.000 reais de serviço de fundo reserva. No segundo ano, eu vou acumular isso com isso. Cheguei a 3.800.000. No terceiro ano, eu preciso, pela minha métrica, chegar a... meu, realmente começa a dar a 4.200.000. Eu já tenho 3.800.000. Então, eu só preciso juntar mais 400.000 reais no terceiro ano em recursos transferidos para meu fundo de reserva. Completei esse vaso no final do terceiro ano. Ou seja, no terceiro ano, mais ou menos em metade do ano, um pouco mais, sei lá, no final do terceiro trimestre, eu começo aí sim a distribuir dividendos. Por quê? Porque se etwas happens, etwas passiert, no meio do meu processo, os meus credores têm todo o fluxo de caixa disponível e eles ainda podem contar com, putz, a Natália tomou uma ação trabalhista na loja de materiais de construção dela, ou tomou uma ação de um distribuidor, alguma coisa aconteceu que ela, tomou, sei lá, perdeu 8 milhões de reais naquele ano. Se vocês pegarem o fluxo de caixa dela desse ano aqui seguinte, cara, ele não aguenta 8 milhões de prejuízo. Se eu somar custos administrativos que estavam aqui dentro, a mais 8 milhões imprevisíveis, vamos colocar aqui embaixo, imprevisíveis, de 8 milhões, cara, o saldo de caixa dela foi lá para baixo. Então, para aqui eu tinha Ctrl C, colar especial, valores. Tomei esse prejuizão aqui, galera, acabou. Deu 3 milhões, tenho que pagar uma dívida de 9 milhões. Cara, dancei, eu não tenho grana. Faltou 5 milhões. Eu vou poder vir para cá e acionar esse fundo aqui dentro. Então, meus credores estão recebendo pelo menos esses 3 milhões que eu tenho de excesso de crédito, executaram o fundo da dívida
E mesmo assim, faltou R$1,5 milhão de reais. O que vai acontecer nesse momento? Rompi 2 andares. Rompi o primeiro andar, que era o fluxo de caixa, não foi suficiente. Rompi o segundo andar, ou seja, executei a minha conta vinculada, onde estava depositado o meu fundo de reserva do serviço da dívida. Eu vou para o meu terceiro andar na minha operação de crédito. Eu vou virar o banco que fez a emissão, ele vai acabar normalmente me dando o que a gente vai chamar de seguro, porque ele vai dar uma espécie de seguro dentro da operação, por ser uma operação, vamos dizer, de relativo pequeno porte, o que é uma linha de standby credit, que vai dizer, olha, caso até um determinado cap, óbvio que tem um determinado cap, caso você rompa os 2 primeiros andares num evento excepcional, o banco pode ter a faculdade de prover liquidez para honrar o pagamento da dívida sob determinadas circunstâncias. Claro, porque você já amortizou um bom pedaço da tua dívida anterior, a empresa continua tendo capacidade de pagamento, ela pode capitalizar esse dívida, ela, na verdade, não capitaliza, porque são dívidas diferentes. Essa dívida, ou seja, perdoem, cometi uma gafe no que eu falei. Essa dívida aqui dentro, que o banco emprestou a mais para a empresa, para poder honrar o imprevisível desse ano, uma ação trabalhista que ela tomou, bobeira do gênero, ela é uma dívida júnior, ou seja, o que vai acontecer? Esse recurso vai ser usado para pagar o meu credor principal aqui dentro, tá joia? E aí, no ano seguinte, o que vai acontecer? No ano seguinte, o meu credor principal volta a receber, tá joia? O meu fundo volta a ser constituído, essa dívida vai sendo capitalizada. Na hora que eu terminar de reconstruir o meu fundo de reserva, eu começo a amortizar essa dívida. Ou seja, eu criei uma estrutura de andares de dívida entre dívida credor sênior, que está aqui em cima, e um credor júnior, que está aqui embaixo, entre o fundo reserva e o acionista. Ou seja, eu espero que vocês estejam conseguindo olhar o meu mouse. O que eu estou dizendo aqui dentro é que depois de voltar a pagar a minha dívida sênior, depois de dar continuidade a toda a gestão da operação da minha empresa, depois de reconstituir o fundo reserva, eu volto a pagar a minha dívida júnior. E eu vou matar toda a dívida júnior antes de terminar, de voltar a pagar acionistas e dividendos. Galera, e se tudo mais der errado, ou seja, se a linha de standby credit não for suficiente, se toda essa operação de fundos de reserva que eu fiz não for suficiente, se o fluxo do caixa não for suficiente, se tudo der errado, eu ainda tenho, na última instância, o patrimônio da Natália, o patrimônio da acionista para tentar completar essa operação inteira. Dado que eu tenho pelo menos 4 andares de garantias tremendamente resilientes para uma operação como essa, dado que uma operação como essa é montada por um agente financeiro que tem uma determinada credibilidade do mercado, dado que uma operação como essa normalmente é levada a rating de um agente como, sei lá, a Standard & Poor's ou Austin Alces, alguma coisa do gênero, ou dado que alguém rateia dá o rating dessa empresa, dado que você tem uma mega organização de atores, papéis, governanças, crédito, contrato, etc., etc., moçada, é óbvio que a taxa de financiamento dessa operação é uma fração do que é uma taxa de operação de financiamento numa operação de crédito convencional. Fechou até aqui, galera? Comentários? Tranquilo mesmo?
Moçada, Fernando, só uma dúvida aí diga, antes. Lê. Essa linha de stand-by credit que você está mencionando, ela teria que ser definida, então, no momento do financiamento, né? Porque ela é uma Total, garantia. E é um total. terceiro, e é o banco terceiro que está dando, né? Não é o banco que está financiando a operação inicialmente. Então, Não, é o banco que está estruturando a operação, Lê. Normalmente, o é o banco banco. financiador, ele pode misturar. Ele pode misturar. Então, onde que isso daqui aparece super forte? Você fala, isso é usado em Project Finance? É usado pra caramba. Principalmente em operações de crédito internacional. Porque operações de crédito internacional deram muito problema no passado, e a gente vai passar ali, provavelmente, na aula da quarta, nas questões de hedge. Então, você tem vários mecanismos para tentar proteger variações cambiais. Quando você está falando de uma operação de BID, eventualmente de uma operação de agência de crédito à exportação, Banco Mundial, a IFC, etc, etc. E uma das alternativas são os financiadores montarem uma operação de balão, que eles chamam, exatamente porque eles criam uma operação de dívida subordinada para cobrir eventuais desvalorizações cambiais do teu no país de origem que está sendo da onde está sendo paga essa dívida. Ou seja, nesse caso, Lê, os financiadores que acabam provendo o próprio crédito suplementar ou standby credit para o tomador dessa operação. Em outras situações, pode ser o banco estruturador. Então, por exemplo, essa operação de financiamento foi estruturada pelo Santander, pelo Banco do Brasil, qualquer um deles, exatamente naquilo que o Fabiano estava colocando na forma de CRIs, de FIIs, etc. E quem estruturou essa operação, que vai ser vendida, vamos dizer, na forma de títulos no mercado, vai ser dispersada no mercado, e o estruturador pode dar esse standby credit para o tomador. Então você teria duas formas, né? Quando esse papel está sendo distribuído, aí você vai ter vários entes no mercado financeiro que vai tomar essa dívida, a dívida maior, aí você tem um estruturador dando o standby letter of credit. Mas se não for uma operação com distribuição para vários credores, uma dívida mais... Porque o Project Finance, pelo que eu vi, Contratualizada, né? mais exato, seria o próprio tomador do financiamento que vai estar dando a própria garantia para ele mesmo, com uma dívida júnior. Isso que eu fiquei meio... De certa forma, pode acontecer isso, exatamente. Ou seja, é quase como se funcionasse como um waiver. Então, vamos pensar numa operação de financiamento em dólar. Lê, o que eles fazem? Eles pegam, você vai ter uma curva de pagamento da tua dívida para o BID, tá joia? Vamos dizer, você vai pagar 10 milhões de dólares todos os semestres daqui por 10 anos, alguma coisa do gênero. Então, você prevê uma taxa de câmbio semestre por semestre, que, via de regra, é uma previsão do tipo, 5,50 hoje, uma taxa de câmbio, e você prevê uma desvalorização para e passa ao IPCA para os próximos anos. E aí você estabelece uma curva de pagamento prevista em reais. Aí você fala, então eu vou prever para o fim do ano pagar ao dólar a 6 ou pagar 60 milhões de reais para o BID. Se de repente chegar no fim do ano e na minha curva, que eu estava prevendo pagar 10 milhões de dólares a 6, o dólar chegar a 7, eu teria que pagar 70 milhões de reais. Mas meu projeto não vai gerar 70 milhões de reais, não vai dar grana suficiente. E aí eu vou queimar os meus covenants que a gente vai discutir ali na frente. O que vai significar isso? Que os bancos podem dizer, não, Lê, me paga 60, ou, na verdade, finge que você paga 70 e a gente reempresta para você os 10, tá joia? Faz um novo empréstimo de 10, que é para cobrir a diferença cambial. Então, os próprios financiadores, no fundo, acabam assumindo, compartilhando um pouco do risco cambial, capitalizando os valores os valores associados a uma possível desvalorização cambial. Aí você fala, que louco, ou seja, eles estão se comprometendo mesmo com essa operação. Claro, eles cobram, isso daqui é um cheque especial, e você paga um FII anual por esse standby credit, até porque os bancos precisam provisionar
algo deles no balanço, porque pode ter que ser usado pelo teu tomador lá na frente. Segundo, quando você toma esse crédito, você não capitaliza ele. Ele se torna uma dívida subordinada para ser paga lá na frente, Lê. Aí você fala, mas por quê? Por duas hipóteses. Vamos dizer que isso seja um caso concreto, que você esteja lendo uma uma operação de, sei lá, 10 milhões de dólares por mês, estabelece o dólar hoje. Ah, caramba, cadê? Cadê? O dólar hoje a 5,42, tá joia? E então, fim do ano, 5,50. Então, você diz, no fim do ano tem que pagar 55 milhões de reais, fim de 2026 a 6. Então, tem que pagar 60 milhões de reais. Tudo bem, Lê? Abre o Boletim Focus. Qual é a projeção do câmbio para fim de 2026? Está mais ou menos 5,40, estava? No final do ano, da semana passada. Ou seja, o mercado está supondo que vai existir uma valorização do real até o final do ano que vem. Ou seja, esse gap entre o que você colocou na curva e essa potencial valorização do real, isso também é capitalizado. Ou seja, você paga 60 milhões de reais, mas eu deixo 5, 7 milhões de reais numa conta reserva remunerada. E se eu tiver uma desvalorização lá na frente, eu saco a grana dessa conta reserva remunerada, a diferença para os bancos se satisfazerem nos seus pagamentos em dólares, enquanto eu estou justamente pagando valores flats em reais. Estou usando a minha curva em real. Ou seja, muitas vezes, Lê, quando você vê os bancos, os agentes internacionais dizendo, eu te financio em real, é uma meia-verdade. Toma cuidado com a frase curta, porque você vai falar, não, peraí, você vai fazer uma operação de crédito em real ou você vai fazer uma operação de crédito em dólar com cláusula de balão para flutuação cambial, que é muito mais o padrão nesse mercado. Então, os financiadores acabam usando um pouco dessa linha de standby credit. E aí é o que você falou. O financiador está dando uma garantia sobre a própria operação de financiamento, de certa forma, sim, porque com isso ele está criando um mecanismo de compartilhamento de um risco específico, que é um risco que eles estão acostumados a tratar, que é o risco de variação cambial. O banco compra e vende risco cambial o tempo todo no mercado, junto com o financeiro da SPE, e, de certa forma, esse hedge feito por balão pode ser muito mais barato do que um hedge feito, por exemplo, numa operação de derivativo. Lê, ficou perfeitamente confuso. Cara, juro por Deus, cara, eu me ouço falando e falo, cara, eu não entendi nada do que eu mesmo falei. Imagina se alguém conseguiu entender. Então volta para mim e fala, meu, se não ficou claro, volta mesmo, Lê. Foi tranquilo. Obrigada. Maravilha, juro. Eu ouço, cara, eu não entendi nada, mas tá bom. Vamos em frente. E aí a gente para no final dessa discussão para dizer, cara, a diferença fundamental entre uma operação de structured e uma operação de project é o fato, primeiro, de que numa operação de project o negócio ainda não existe. A empresa não tem um credit score. A empresa não tem um histórico de balanços, a empresa não tem um histórico de geração de receitas, a empresa não tem um histórico de fornecedores, a empresa não tem um histórico de credibilidade. Ou seja, toda essa discussão sobre a formação do credit score do agente financiado simplesmente não existe no caso de uma operação de project finance, ou pelo menos não existe no primeiro andar de garantias, tá joia? Ela simplesmente vai ser construído. Claro que vai existir um credit score importantíssimo, que é o credit score do acionista da SPE. Mas antes da gente chegar
no credit score do acionista, da SPE, eu estou preocupado com a estruturação da operação do Project Finance. Então, a primeira coisa que eu quero ler é exatamente qual é a capacidade do projeto gerar o fluxo de caixa ou fluxo do caixa para pagamento dos meus credores, para satisfação do crédito dos meus credores. E o ponto-chave aqui dentro, o ponto essencial, é que uma mudança importantíssima na operação de Structured para a operação de Project é que não só na operação de Structured da empresa existe Project, não o que é Project, não o que é uma realidade, não tenha dúvida. Então, isso muda completamente a forma de construção do teu discounted cash flow, ou seja, da leitura das tuas projeções sobre um negócio que ainda não existe, mas mais importante, como operações de Project Finance são relacionadas a serviços públicos essenciais, a projetos de infraestrutura, você simplesmente não tem como priorizar o pagamento dos teus credores. Ou seja, numa operação de Project Finance, o cash waterfall, o primeiro a receber sempre é a SPE, diferente de uma operação de Structured Finance. Ou seja, na minha operação de cash waterfall, primeiro eu separo 50 milhões de reais da minha receita e segrego na primeira conta, e esse é o problema do conflito de interesses em Project Finance, e eu segrego como a primeira saída da minha conta todo o recurso necessário à gestão do empreendimento. Todo pagamento com folha de pagamento, todo pagamento com a folha, todo pagamento com os meus insumos, todo pagamento tributário e todo pagamento sobre investimentos mandatórios. Ou seja, eu segrego da minha receita todos os compromissos financeiros que eu tenho até achar o que a gente vai chamar do free cash flow to lenders, o fluxo de caixa livre para os meus financiadores. E eu vou daí sim comparar quanto que o projeto gera de free cash flow to lenders com o valor do serviço da dívida. Ou seja, eu vou voltar para o meu... Galera, eu estou projetando? Ave, que vergonha! Eu estou mexendo o tempo todo no slide, desculpa, olhando daqui para cá. Eu estou olhando, mil desculpas mesmo. Eu estou olhando essa gestão recebendo antes dos meus credores, tá joia? Estou vindo exatamente para cá, estou vindo exatamente dizendo para essa planilha. Eita. Essa planilha que a gente bolou, dizendo, entrou 50 milhões, o primeiro a receber a gestão da minha SPE, tá joia? Então, primeiro eu pago todos os meus insumos, porque, cara, imagina que você é uma PPP hospitalar, você vai falar, gente, olha, eu vou ter que parar aqui de fornecer alimentação para os enfermos do meu hospital, porque, cara, eu tive que pagar primeiro os meus credores e aí não sobrou dinheiro para pagar a gestão do meu negócio. Isso é completamente inconcebível, não faz o menor sentido. Primeiro você sustenta a prestação dos serviços, depois você reprover recursos para satisfazer as obrigações com os seus credores. Imagina a GPA. A GPA virar e falar, galera, putz, esse mês a gente teve um problema de inadimplemento do Estado, ou esse mês o problema foi uma ação que eu tomei, foi uma ação administrativa, nos faltou dinheiro porque eu paguei os meus credores, então eu vou ter que abrir os portões da GPA e deixar os detentos seguirem caminho porque eu não tenho dinheiro para pagar a alimentação deles. Isso seria total e absolutamente
inconcebível. Então, eu vou olhar o meu... E, obviamente, isso levaria à caducidade do contrato de concessão, e levando à caducidade do contrato de concessão, os financiadores vão perder o dinheiro da mesma forma, por óbvio. Então, é certo para todo mundo que os primeiros a tirarem dinheiro de dentro desse projeto, dessa receita, no mecanismo de cash waterfall administrado pelo trustee, é a gestão da empresa. E daí que vem o conflito de interesses entre o trustee ser o mainlander dessa operação, porque na posição de credor, ele vai querer, obviamente, reduzir, enxugar, apertar e forçar ao máximo a gestão a receber o mínimo, de maneira a ampliar, vamos chamar assim, a artéria de recursos que vai chegar para satisfazer as expectativas de recebimento deles lá embaixo. Então, eles vão se tornar, eventualmente, excessivamente rigorosos em glosas, etc., etc., chegando ao ponto de atrapalhar a gestão da empresa aqui dentro, pelo quanto o trustee pode glosar essas operações todas, porque o trustee quer ser beneficiado na posição de credor principal. Muitas vezes a gente acaba recomendando justamente a contratação de trustees terceirizados como forma de mitigar um pouco esses efeitos adversos todos. Mas, moçada, o fato é que, uma vez resolvido, equacionada, os elementos contratuais e institucionais da tua operação de Project Finance, é isso aí mesmo. Você vai comparar qual é o saldo de caixa livre para os seus financiadores com o que é o valor do serviço da dívida. Então, voltando para cá, sobrou aqui saldo de caixa livre para os meus financiadores, 9 milhões, o valor do serviço da dívida, eu faço essa conta dividido por essa conta. Esse valor aqui é conhecido como o meu índice de cobertura. De cobertura. Exatamente, Leandro. Do serviço da dívida. Ou o meu debt service cover ratio na língua de Shakespeare, que é, dentre aqueles indicadores-chave que a gente discutia na nossa análise baseada de construção do credit score, quando a gente olhava, entre aspas, para balanço, eu não estou olhando exatamente para o balanço, porque eu não estou olhando para uma empresa existente, mas eu, obviamente, estou olhando para os financial statements projetados dessa empresa. Essa é a graça de você comparar corporate finance com project finance. O corporate finance, o cara é um artista em saber olhar balanço, identificar malandragens e, novamente, moçada, assim, quando você dá crédito para a empresa de varejo, eu olhava, eu encontrava conhecidos nossos de mercado financeiro indo contar televisões lá na Via Varejo e todas essas questões sempre curiosas do mercado financiador, olhando ativo, olhando balanço, olhando operações estruturadas, sempre existe um blend. No caso de Project Finance, a mesma coisa, é um certo blend, mas a empresa não existe, então eu não tenho um balanço real. O que eu tenho é um balanço projetado, uma DRE projetada, o que eu tenho é um fluxo de caixa projetado. E dentro do meu fluxo de caixa projetado, eu quero saber exatamente qual é, primeiro covenant desse negócio, qual é o índice de cobertura do serviço da dívida, qual é o ICSD. E se o ICSD dessa operação atinge o mínimo, tá joia, atinge o mínimo de 1,25, 1,30, dependendo da instituição financeira. Tá joia? E a partir daqui, a partir do momento que ele atinge o covenant, valem os mesmos mecanismos de constituição de fundo de contas reserva, até que satisfeitas as condições de constituição de conta reserva, os acionistas vão começar a tirar dividendos lá na frente desse projeto. Até porque muitas vezes as contas reserva em operações que são consideradas pelo crédito um pouco mais arriscadas, elas são contas reservas um pouco maiores.
Então, não é incomum, dentro do teu financial statement, você encontrar projetos que a constituição de contas reservas vai levar 3 a 4 anos, o que significa dizer os acionistas não vão tirar dividendos dentro de um horizonte de 3 a 4 anos até que as contas reservas sejam corretamente constituídas. Tudo bem, galera? Fechou? E são esses os andares de garantia em operações de Project Finance. Isso que é... Uma pergunta, Fernando, aí da... Ah, não. Acho que... Todas. Não, o Anderson acho que tinha colocado a mãozinha, mas baixou. Apertei errado sem querer. Desculpa, Lenão, e eu não vejo às vezes as mãos, e aí, brigadão por ter me avisado. O que acontece dentro dessas operações, então? Primeiro, a gente vai para as garantias. O que são os andares de garantias num Project Finance? O primeiro conjunto de garantias são as garantias do negócio, como a gente havia colocado. Ou seja, a primeira garantia, óbvio, a mesma coisa de sempre, vai ser o fluxo do caixa do negócio. Então, sim, da mesma forma que na nossa conta de Structured Finance, de Corporate Finance, no Project Finance, a garantia do fluxo de caixa do negócio significa a vinculação de todas as receitas desse negócio aos financiadores, num modelo de conta vinculada e gestão por um trustee, tá joia? Obviamente, entendidas e observadas as precedências dos fluxos de recebimento do gestor do projeto sobre os credores, mas esse recurso é administrado por meio de um trustee. Então, você mantém no contrato esses 4 andares, no mínimo, esses 4 andares de dívida, sabendo que, sim, é muito plausível você constituir, no transcurso do teu projeto, algumas operações de dívida subordinada. Então, o teu trustee que vai gerenciar esse flow de pagamentos, e é interessante porque a gestão da conta vinculada, ela se misturou em vários momentos da construção de projetos de infraestrutura. A gestão de uma conta vinculada numa operação de Project Finance é complexa pra caramba. Por isso que se você pedir uma cotação para o Banco do Brasil, a cotação do BB vem em torno de 75, 80 mil reais por mês para fazer essa administração toda. Obviamente, a hospedagem da conta mais o trustee. A Caixa, e aí outro dia a gente estava assessorando uma prefeitura na montagem de uma operação que encontrava, vamos dizer, vinculação de recursos do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios. Esses fluxos teriam que transitar por uma conta vinculada, uma parte do FPM, para estabelecimento dos mecanismos de garantias. Garantias eram garantias em fluxo, e aí era uma conta trustee muito simples, ou seja, ele receberia lá 5% do FPM, observaria se o município estava adimplente em relação à obrigação contratual ou não. Se o município tivesse adimplente, esse dinheiro ia para a prefeitura. Se o município tivesse inadimplente, esse recurso ia para a empresa concessionária. E aí era uma conta vinculada muito simples. E a gente pediu cotação para o Banco do Brasil e pediu cotação para a Caixa. E o Banco do Brasil mandou 75 pau de cotação e a Caixa mandou 4.500 de cotação. Ou seja, o Banco do Brasil pegou o valor que eles estavam cobrando normalmente para a gestão de questões extremamente complexas, como, por exemplo, a administração de contas vinculadas em operações de Project Finance. E note que são várias contas vinculadas, porque a primeira conta vinculada é a tua conta de fluxo, é a conta de recebimento das receitas, da onde sai a cascata de pagamentos.
Você tem uma segunda conta vinculada, ou eventualmente mais duas contas vinculadas, que são as contas reserva do serviço da dívida e a tua conta reserva do teu OPEX. Muitas vezes são mandatórias por obrigação contratual. E aí, quando você olha essa conta vinculada, vamos dizer que esse fosse o caso do nosso projeto, você estaria falando de uma conta de 6 meses do serviço da dívida, 3 meses de custo operacional. Voltando para o nosso projeto, aqui dentro, se fosse essa brincadeira, você teria que, essa conta vinculada teria que ter 6 meses de serviço da dívida, mais 3 meses de OPEX aqui dentro. Você precisaria de uma conta de 20 milhões de reais, não de 3 milhões de reais. Uma conta muito mais robusta na sua constituição, do que simplesmente do que a conta lastreada em serviço da dívida. Por quê? Exatamente pelos mesmos efeitos, porque qualquer evento de impedância, qualquer evento que possa levar a um shortage de cash da empresa concessionária não pode comprometer a prestação dos serviços. Por isso que, normalmente, as contas de fundo reserva são muito mais robustas, e se as contas de fundo reserva de garantia, de pagamento do serviço da dívida e de pagamento de OPEX encontram esses parâmetros comuns no mercado, 6, 3 meses, normalmente eu diria que pode levar 4 anos, 5 anos, para que a empresa concessionária consiga, eventualmente, casos específicos, constituir as contas reservas a partir dos fluxos de caixa do projeto. Tá joia? O que, obviamente, modifica muito a estrutura de dividendos recebido. Tudo bem, moçada? E você pode ter, claro, pode ter operações de stand-by credit aqui dentro. Tudo bem, moçada? Aí vem o andar seguinte. Se você rompeu os 3 andares, se foram constituídos os 3 andares contratuais, e você rompeu a tua garantia, você chegou a um evento qualquer que leva ao inadimplemento da empresa concessionária, mesmo executando a íntegra dos andares de garantias acima, o que é que vai acontecer, moçada? Pergunto, o que é que vai acontecer? Você vai ter que ler o contrato. E o teu contrato de Project Finance tem um anexo danado de complexo, que é a alocação de riscos. É a famosa matriz de riscos contratual, anexo 1, 2, como você queira nomear, os anexos do teu contrato de financiamento. Isso raramente está no corpo do contrato. Mas ali vai estar definido exatamente qual é o procedimento para todos os potenciais eventos, ou estados da natureza, que poderiam levar a um inadimplemento do teu contrato de concessão. Qual é a razão pela qual o teu projeto não gerou recursos suficientes para pagamento dos seus credores? Por que que a grana acabou aqui e não chegou em volume suficiente aqui? Por que é que a artéria estreitou? Então, você pode ter, obviamente, um sem número de explicações extremamente importantes, tá joia? Que ajudam a justificar por que que isso aconteceu. E você precisa ter a rastreabilidade desses elementos todos, a comparabilidade entre os orçados, os executados, entre os previstos e os realizados em todas as dimensões do projeto, e toda a memória do projeto para tentar entender o que é que aconteceu. Porque somente a partir do momento que você identifica qual é a causa do inadimplemento, é que você consegue dar o passo seguinte no teu projeto. Na medida em que a tua matriz de riscos identifica qual é o agente responsável
por aquele risco. Na verdade, não é qual é o agente responsável. O risco está alocado ao acionista ou o risco está alocado ao financiador. Não é exatamente isso. Na realidade, você vai bifurcar se esse risco enseja a execução de uma garantia de contrato, tá joia? Aqui eu escrevi projetos, era um pouco a forma como é uma garantia de contrato ou é uma garantia de acionistas. Galera, andar de cima, garantia de negócio. Andar de baixo da direita, garantia de contrato. Um monte de riscos que você não pode assumir uma garantia, acionar uma garantia de acionistas. O projeto não conseguiu pagar a dívida porque o poder público não reajustou o valor da tarifa. Acontece mais ou menos em 11 a cada 10 projetos aqui no Brasil e dá um tremendo de um problema. O problema é que é muito raro, para não falar praticamente impossível, uma linha chamada risco institucional ou inadimplemento do poder público ser assumido com uma garantia plena pelos teus acionistas. Os acionistas não vão achar a menor graça em eles assumirem risco institucional face a financiadores. Normalmente, o que vai acontecer é que um evento de inadimplemento de dívida em decorrência da materialização de um determinado risco institucional, como, por exemplo, a questão de não reajuste tarifário, etc., enseja uma garantia de natureza contratual. As garantias de natureza contratual, elas têm normalmente três executabilidades. O primeiro é a vinculação, que a gente poderia chamar Pledge of Rights, ou a vinculação dos chamados direitos emergentes. Como assim? Todo direito emergente, todo crédito emergente da sua operação que é recebível pela sociedade de propósito específico, pela empresa responsável por executar esse projeto, ele é cedido contratualmente de forma prioritária aos seus financiadores. Uau! Ele é. Então, o que isso quer dizer? Que se o poder público se tornou inadimplente em relação ao reajuste da tarifa, e isso ocorreu no ano eleitoral de maneira absolutamente desmotivada, e assim por diante, cabe à empresa concessionária o recebimento de uma parcela de reequilíbrio econômico-financeiro contratual. Só que muito antes da SPE receber qualquer coisa, o direito emergente, ou seja, o direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, já havia sido dada em garantia aos financiadores. Primeiro, os financiadores encontram satisfeita a sua condição de adimplemento contratual. Depois a gente vê se sobrou grana para a SPE. É mais ou menos esse o racional da estrutura de um contrato de Project Finance. E todos os direitos, por exemplo, então, a performance, a SPE não performou, tá joia? Por quê? Porque o subcontratado dela, embaixo da SPE, que era um determinado construtor, atrasou a obra. E com o atraso da obra, a operação não começou, não tive receita, eu me tornei inadimplente face aos meus financiadores. Então, não tenho fluxo de caixa, não tenho nenhuma garantia de negócio na seta aqui de cima, na caixa aqui de cima, eu venho aqui para baixo. Não, mas fica tranquilo, porque a SPE tem direito a executar uma garantia de performance do EPCista, do contrato do consórcio construtor, que está lá embaixo. E pode ter certeza que essa garantia do consórcio construtor já foi subrogada contratualmente aos seus financiadores, ou seja,
quem vai executar a garantia no fundo, bom, a SPE pode até ser a executora da garantia, mas o detentor do crédito a receber são os financiadores, são os primeiros a receber o dinheiro de todos os créditos emergentes da minha operação. Direitos emergentes como direito ao reequilíbrio econômico financeiro contratual, direitos a recebimento de garantias por parte de fornecedores inadimplentes, toda forma de direito constituída tem, durante um determinado período, a precedência de pagamento, tem como precedência o pagamento dos meus financiadores. E só se sobrar dinheiro, depois é que eu vejo o que eu faço com ele. Bom, o que acontece? O poder público se tornou inadimplente, não pagou. Aí, quando ele reequilibra, ele fala, devo, não nego, pago em modestas parcelas. Então, por exemplo, eu dou um reequilíbrio pelo valor da tarifa. Se eu tenho um reequilíbrio pelo valor da tarifa, para o credor, isso pode ser um pesadelo, credor da SPE. Por quê? Porque eu deixei de receber uma parcela inteira e a SPE vai receber a compensação a prazo. Então, óbvio, pode ser que eu tenha que reescalonar o pagamento da minha dívida, mas eu ainda estou com esse cara inadimplente. Então, pode ser que eu tenha que acionar, por alguma razão, as duas alternativas de garantias contratuais seguintes. A primeira, chamada Step in Right. O Step in Right é o direito de degola. É o direito de degola da administração da empresa e assunção da gestão da empresa, da joia, pelos financiadores. É uma cláusula muito comum no direito anglo-saxão, mas muito incomum aqui no Brasil. O tema é que Step in Right, galera, é uma cláusula muito estranha, porque o financiador se interessar por assumir a administração da empresa é algo que só faz sentido quando o inadimplemento contratual fica caracterizado ou por absoluta incompetência dos administradores ou por má-fé dos administradores, ou seja, se os administradores eles são uma Eletrobras, se os administradores são nomeados por uma empresa de grande porte, se os administradores são empresas do setor, são empreendedores do setor, gente, é muito difícil você imaginar que um financiador vá estar numa posição mais tranquila, executando uma cláusula de step-in. Engraçado, nos Estados Unidos são cláusulas muito executadas. Aqui no Brasil, elas são muito mais raras. Eu conheço um caso só de execução de step-in, que é um contrato para lá de sui generis, depois, se for o caso, eu conto, mas um pouco dessa brincadeira é essa. Os financiadores, durante décadas, desde a publicação... Eita, pera, cadê? Parar o compartilhamento. Desde a publicação da 8987, da Lei Federal de Concessões, em 95, até a publicação da Lei de PPPs em 2004, gritavam, esperneavam que era muito risco para os financiadores entrarem no financiamento, operações de projetos sem cláusulas de step-in, e que era muito perigoso, E aí a Lei Federal 11079, a Lei de PPPs em 2004, ela institucionaliza a figura do step-in right. Mas quando ela institucionaliza o step-in right, moçada, isso daqui é que nem airbag. Você compra um carro, quando você vai na concessionária, você perde um carro, pergunta se esse carro tem 14 airbags. Ele tem 3 na frente, 3 no teto, 5 dos lados, de cada lado. Quantos airbags tem esse carro? Quanto mais airbag, melhor. E você reza todo dia da tua vida para não usar o airbag. Porque se você usar o airbag, é que você deu uma senhora porrada. Tá joia? Step in right é mais ou menos cláusula airbag. Você põe no contrato e você briga até o limite para pôr no contrato e reza todo dia para não colocar, para não ter que executar essa cláusula, porque ela é uma cláusula de uma improbabilidade de sucesso muito grande. Eu diria que mais provável
enquanto cláusula de sucesso, é a última condição de garantia contratual, que é a vinculação das ações da empresa. Ou seja, de certa forma, numa operação de project finance, toda dívida é uma dívida conversível. Ou seja, se no final do dia, no limiar, você chegou à conclusão que nada vai dar certo, nada vai poder ser feito dentro da estrutura de alocações contratuais, para que os financiadores recebam de volta a sua dívida, então, normalmente, resta a eles uma cláusula que é a conversão da dívida em participação societária dessa empresa. Ou seja, ele converte a dívida em ações. E isso já eu vi acontecer um porrilhão de vezes. Isso é uma coisa relativamente comum. Isso aconteceu, por exemplo, no ano de 1999, quando uma empresa chamada AES, americana, compra o sistema de transmissão e distribuição, desculpa, o sistema de distribuição do município de São Paulo, a Eletropaulo, constitui a AES Eletropaulo, e para fazer face às suas obrigações financeiras, a AES era a Andrea Ruschut, que era CFO na época, uma amiga minha da época da Vela, ela contrata a dívida, faz um multisourcing, faz uma operação de co-lending entre o IFC, o braço de financiamento privado do Banco Mundial, e o BNDES. E ambos compartilham garantias. O grande problema é que a maior parcela da dívida é proveniente do IFC e é denominada em dólares. E quando vem a crise cambial de 19... Isso é uma operação de 95, 96. Quando vem a crise cambial de 99, o dólar pipoca. E aí os tais dos covenants todos, eles estouram. Covenant número 1, que estoura na operação da AES Eletropaulo, obviamente, a relação de recursos disponíveis para o pagamento dos credores e o serviço da dívida. O ICSD pipoca, cai muito abaixo de 1,25, na verdade ele cai abaixo de 1, ou seja, a geração de caixa deixa de ser suficiente para pagar o serviço da dívida, pelo menos naquela condição com o câmbio desvalorizado, porque a dívida em reais multiplicou por 150%, aumentou 150% e a geração de caixa não da empresa, a empresa se torna inadimplente com a IFC, e aí, por questão de compartilhamento de garantias, o IFC anuncia ao BNDES, BNDES, eu vou ter que bater no botão vermelho, eu deflagro um processo de execução. Naquele caso, o risco cambial não havia sido alocado à empresa concessionária, a AES Eletropaulo, então, tanto o IFC quanto o BNDES convertem dívida em participação societária. E é uma das primeiras conversões de dívida que o BNDES vai fazer naquela época, dentro do setor de infraestrutura. Ele sobra com algumas dezenas de milhares de ações da AES Eletropaulo, e o que ele vai fazer é acabar transferindo patrimônio para o BNDES Par, que compra, entre aspas, as ações, e volta a recapitalizar o BNDES Banco enquanto operações de empréstimo, e com o tempo vai vender as ações da AES Eletropaulo de volta na Bovespa, a sorte de ter uma empresa de capital aberto, e depois a AES vai acabar sendo vendida para a Enel nos estágios seguintes dessa operação toda. Tudo bem até aqui, galera? Tudo bem? Maravilha? Beleza? Bom, e na tua matriz de riscos vão estar definidos todos os eventos, claro, que vão ser riscos assumidos eventualmente pelos teus acionistas. Ou seja, eu tenho, primeiro andar, garantia de negócio, fluxo de caixa, tenho as minhas contas vinculadas, tenho os meus fundos reserva, tenho meus standby credits, tenho a capacidade do negócio pagar minha dívida. Me estourei, não consegui pagar a dívida pelos fluxos do negócio, separei, vou ter que identificar se o evento que deu origem ao inadimplemento é um evento assumido, vamos dizer, de execução de garantia contratual, ou se eu tenho garantias de
acionistas. Inclusive, galera, isso daqui qualifica o que os livros textos de Project Finance vão chamar de operações full recourse, limited recourse ou operações no recourse. Uma operação full recourse, eu não tenho esse braço de garantias contratuais. Numa operação full recourse, ou o negócio paga, e se ele não se pagar, eu tenho uma garantia de acionista, única e exclusivamente uma garantia de acionista. Ou seja, eu não vou fazer pledge of shares, não vou fazer step and right, não vou fazer pledge of emerging rights, não vou me preocupar com essas cláusulas, eu vou simplesmente dizer, ou o negócio se paga, ou quem vai me pagar é meu acionista. Numa segunda alternativa extrema, num projeto no recourse, esse braço, ao contrário, não existe uma garantia de acionista. Só existe garantia de negócio, o fluxo de caixa, escrows, etc., ou garantias de contrato. Step and rights, emerging rights e pledge of shares. Tá joia? Eu mato nenhuma forma de garantia de acionista. Isso daqui seria uma operação no recourse. E limited recourse, ambos coexistem na minha operação de crédito. E o que determina o caminho que vai seguir a execução dessas garantias contratuais vai ser a natureza do evento que levou ao inadimplemento da SPE. Por isso que é tão importante saber escrever bem escrito um contrato de Project Finance. Porque se você não tem esse contrato bem escrito, a hora que você tiver um evento, vai certeza, esse negócio ou vai ter que arbitrar ou vai ter que judicializar, e o custo de arbitragem, o custo de judicialização é muito alto para os dois. Ambos perdem nesse cenário, para dizer qual é a garantia que poderia ser executada. Tá joia? E o que é mais importante, galera, numa operação de limited recourse, o que o acionista garante, portanto, é qual é o evento. Ele garante um conjunto de eventos, o adimplemento em relação a um conjunto de eventos. O exemplo mais claro e clássico que existe em Project Finance é o custo e o prazo de construção do projeto, de implantação do projeto. O teu acionista garante para o financiador que o projeto estará pronto no prazo e pronto dentro de um determinado custo, e dá uma garantia para os seus financiadores. Essa garantia pode ter a forma de um aval, ou seja, simplesmente uma garantia fidejussória no qual o acionista assume a responsabilidade pela dívida nos casos de determinado inadimplemento. Pode ser uma fiança bancária, ou seja, quem assume a responsabilidade de pagar, o financiador principal é uma outra instituição financeira que provê uma fiança para qualquer que seja o caso. Pode ser dada na forma, hoje em dia está voltando a ser dada na forma de um seguro-garantia, e a última forma mais comum, vamos chamar assim, nas operações de Project Finance aqui no Brasil, é o chamado ESA, o Equity Support Agreement, mas que no Brasil ele acabou se tornando alguma coisa complexa. Por quê? Porque dependendo da extensão de garantias que os acionistas dão dentro de uma operação de Project Finance, eles acabam sendo obrigados a reconhecer esse valor de garantias nos seus balanços. Vamos passar por partes. Primeiro, um aval é óbvio que vai ser reconhecido
no balanço. Quer dizer, até poderia não ter que ser reconhecido em balanço, caso o auditor da SPE, desculpe, caso o auditor do acionista estime que a probabilidade de execução do aval é tão remota, que ele pode segregar esse aval do seu balanço e pode deixar simplesmente em nota explicativa. A empresa fulana cedeu aval no valor de R$1 bilhão em favor de tal credor em sua empresa SPE, em sua empresa controlada, coligada, o que quer que seja, tá jóia, em decorrência do contrato de financiamento tal, que é considerado de probabilidade de execução remota, portanto, você não suja o balanço dos teus acionistas nessa hipótese remota. Mas, normalmente, é uma hipótese remota, você precisaria ter que ter um contrato numa situação muito saudável, extremamente saudável, para que os auditores do acionista, do tomador do crédito, da SPE, estejam isentos dessa responsabilidade de reconhecimento dessa dívida. A maior, a fiança bancária, via de regra, nem se discute, idem o próprio seguro-garantia, ou seja, se você tiver, se o acionista, se o financiador principal executar uma fiança bancária, obviamente o banco paga, e aí a diferença entre a fiança bancária e o seguro-garantia é que o banco fiador paga on first demand, ou seja, se o BNDES ou quem quer que seja bata, no meu controle ficou engraçado aqui dentro. Pronto. Se eu conseguir, se o BNDES bater no botão vermelho e falar evento de inadimplemento, está aqui o meu contrato, o responsável contratualmente por aquele evento é a SPE, automaticamente o banco fiador paga o BNDES e depois vai se entender com o patrimônio dos acionistas. A fiança se executa on first demand. O seguro-garantia não. O seguro-garantia agora está passando por uma série de revisões normativas e a tendência é que ele possa voltar a ser utilizado em operações de project finance. Mas seguro-garantia ficou fora da relação estabelecida entre SPEs, acionistas, e financiadores durante muito tempo, porque ele está, obviamente, sujeito a todas as normativas de seguros da SUSEP. E, antigamente, em pretéritum, a SUSEP, ela normatizava seguro pensando na Porto Seguro, segurando o teu carro. Então, se você tem um carro segurado pela Porto, estou chutando qualquer seguradora, e um dia você bateu o carro, não adianta você ligar para Porto Seguro e dizer: oi, galera da Porto, tudo bem? Tudo bem. Meu carro está batido. Posso mandar ele arrumar? A turma da Porto vai falar: não, peraí, óbvio que não, né? O que eles vão te perguntar? O que aconteceu? Preencha aqui todo esse formulário de seguros, porque eu não seguro carro batido. Eu seguro eventos que levaram à colisão do teu carro. Então, não é o fato do teu carro estar batido que te torna elegível a ser indenizado numa operação de seguro. É o evento que levou à colisão do teu carro. Ah, entendi. Não, eu estava andando pela avenida, passei no sinal verde, aí veio um louco, atravessou o sinal vermelho, esse cara bateu na porta do meu carro, destruiu o meu carro. Ah, não, sim, tudo bem. Colisões nas quais o condutor segurado não tenha culpa, responsabilidade, não tenha concorrido para a ocorrência da colisão, perfeito, evento segurado. Mas o que você segurou foi o evento. Se você falar: não, gente, eu estava dirigindo 4 horas da manhã, muito louco, perdi o controle do carro a 180 km por hora na marginal,
e acertei um poste, óbvio que esse evento não vai ser segurado, mesmo seu carro estando batido. Mutatis mutandis, trazendo isso para o mundo do Project Finance, não adianta você virar, o BNDES virar para a seguradora e falar, seguradora, carro batido. O cara não pagou a minha dívida, vou executar o seguro-garantia. A primeira coisa que a seguradora vai perguntar é qual foi o evento que levou ao inadimplemento do contrato de financiamento. E aí você vai ter que entrar nas discussões das cláusulas contratuais dentro do teu seguro-garantia para saber se aquele evento era segurável ou não. E isso deu muito problema dentro de uma operação chamada Proinfa do BNDES nos anos de 2007, 2008, mais ou menos. O que era o Proinfa? Era a ideia de que você precisava expandir a matriz energética brasileira com base nas PCHs. O grande problema é que o potencial hídrico das PCHs normalmente estava dentro de áreas como fazendas, sei lá, no estado de Goiás, ou fazendas, são determinadas localidades que você tem falhas geológicas e que o cara tem uma potencial hidroelétrica lá dentro, uma potencial PCH. Então não adianta você licitar aquele potencial hídrico, porque só o dono da fazenda pode se aproveitar dele. Também o dono da fazenda provavelmente não é uma grande construtora que vá se preparar para executar esse projeto. Então, o BNDES, o Ministério de Minas e Energia, eles criaram um programa chamado Proinfa, no qual você cadastrava o teu projeto, você fazia estudos de potencial de geração, e aí, dependendo da aprovação do teu projeto, o BNDES já firmava contrato com você com um preço pré-determinado pela energia que você ia gerar, e você tinha uma concessão automaticamente outorgada, e o BNDES, desculpa, a ANEEL, né, normalmente cadastrava esse projeto, a ANEEL, ela firmava o contrato com você para aquisição dessa energia via sistema Eletrobras, e o BNDES entrava com o financiamento dessa operação. E o grande problema do Proinfa é que as empresas que acabavam cadastrando projetos, muitas vezes não tinham o hábito de fazer grandes projetos de infraestrutura e acabavam entrando, por exemplo, com a construção, junto de empreiteiras de menor porte, que não tinham capacidade técnica de implantar uma PCH. Afinal, uma PCH continua sendo uma hidroelétrica, ela só é pequena, mas ela é complexa para caramba, via de regra. Você precisa criar uma barreira de concreto que vai segurar alguns milhões de toneladas de água do outro lado para você criar um fluxo vertendo para os teus conjuntos geradores. Galera, dependendo da complexidade dessa obra, as construtoras não conseguiam tocar de maneira adequada. E aí, muitas vezes, quando você ia... E aí o BNDES começou a ter um nível de inadimplemento enorme no Proinfa, e aí eles tentavam renegociar essas dívidas. Quando o Nelson Ciffer assumiu, e foi o primeiro curso de Project que a gente bolou juntos, foi com ele criou um programa de limpar a pauta e executar os seguros garantias. E ficou muito capenga, porque grande parte dos problemas que aconteceram com os PCHs eram meramente incompetência. Eram projetos que haviam sido muito mal feitos, eram cronogramas de obras impossíveis, eram previsões de fluxos que não existiram de fato, e as seguradoras falaram, cara, desculpa, incompetência não é evento segurável. E o BNDES começa a ter um monte de problemas de execução de garantias por conta do evento que levou ao inadimplemento ser incompetência dos acionistas, das construtoras, etc, etc. E com isso o seguro-garantia sai de uso, o BNDES acaba ficando muito focado na questão das fianças bancárias e dos ESAs, o Equity Support Agreement, que é uma espécie de aval
que não é um aval, não deveria ser um aval simples, dizendo para todos esses eventos, se a SPE não pagar, eu pago. O ESA, ele, no direito anglo-saxão, ele é uma obrigação de fazer, tá joia? Ou seja, você é obrigado a fazer, você é obrigado a pagar pelo excesso de custo de uma determinada construção, ou você é obrigado a arcar com determinados procedimentos de recomposição da capacidade de geração de paga de caixa do projeto. Você tem uma série de obrigações que fazem parte do racional do ESA nos países de direito consuetudinário, que são exatamente, que trazem a lógica do que é uma operação de project finance, que é o acionista ter que cumprir uma série de etapas, até que, cumpridas todas essas etapas, o projeto geraria caixa para pagar os seus financiadores. Aqui no Brasil, não. Você acabou distorcendo um pouco a natureza do ESA, e o ESA deixou de ter característica de obrigação de fazer para ter característica de obrigação de pagar. Ou seja, se você não atingir uma determinada demanda, você paga. Se a obra não ficar pronta no prazo, você paga. Se a obra tiver um sobrecusto, você paga. Ou seja, todos os elementos convergem ao pagamento da dívida pelo teu acionista. E quando você reinterpreta o ESA, passando de uma obrigação de fazer a uma obrigação de pagar, ele começa a ganhar característica de aval. E tendo característica de aval, obviamente, os seus contadores, os seus auditores obrigarão as empresas acionistas a reconhecerem aquele ESA como um compromisso escriturado no seu balanço. Isso gera um quebra-pau entre auditores, acionistas, financiadores, SPS, e coloca escritório de direito no meio e tem bagunça para todos os lados. Tá joia, moçada? Mas, tipicamente, numa operação limited recourse, seja aval, seja fiança, seja o ESA, você constitui essas garantias de acionistas, não deveria ser constituída como uma obrigação de pagar em qualquer circunstância, mas somente numa obrigação de pagar em determinados eventos. Uma questão bem interessante do ESA em relação à mudança do ESA para a fiança bancária, e essa é fundamental, essa é muito interessante, é que qual é o valor que você tem que constituir uma fiança bancária, galera? Normalmente, não era para ser, não era no passado, mas vem sendo cada vez mais comum. O valor da fiança bancária demandada por instituições como o BNDES, etc., corresponde a 100% da dívida. Oi? 100% da dívida. Quer dizer que se o BNDES executar uma fiança bancária, significa que ele está executando a integralidade do teu crédito. Significa que ele está simplesmente cortando a dívida e você está pagando numa porrada só a dívida inteira para o BNDES. Quando você sai da fiança e quando você vai para o ESA, a tua obrigação não é de pagar à vista 100% da dívida, como o é em uma fiança bancária. A tua obrigação é de manter o adimplemento em relação ao teu financiador. Ou seja, você vai pagar os serviços da dívida até que aquela situação que gerou o inadimplemento da SPE seja remediada. Se for possível de ser remediada. Se não for possível de ser remediada, obviamente, daí sim, uma hora o BNDES corta
e cobra a fiança bancária do teu, na tua operação financeira. É possível o BNDES ir com uma fiança bancária sem ESA? Não é comum, nem é aconselhável, porque você vai acabar ficando com uma situação que o BNDES vai ter que jogar no tudo ou nada, e se der nada, ele vai ter que executar a íntegra da dívida, que nem interesse do próprio banco é. Alternativa 2, é possível ir para um ESA sem fiança? Possível é, mas obviamente você deixa o teu banco mais vulnerável. Deixar o teu banco vulnerável significa deixar o crédito do banco mais apavorado. Para o crédito do banco que ficar apavorado é uma notícia muito ruim. Significa dizer que eles não vão querer dar o crédito. Se eles derem os créditos, eles vão te penalizar em taxa e vão acabar fazendo um ESA muito pesado. Um ESA no qual o acionista é o financiado de última hipótese, ou ele assume uma posição de devedor subordinado à própria SPE para quase todas as circunstâncias da natureza, ou seja, o ESA deixa de estar limitado a eventos e passa a estar, vamos dizer, para quase todos os eventos. Se a SPE não pagar, o ESA acaba pagando. Normalmente, no passado, em operações em outros países, inclusive, a fiança bancária ela é dada relativa a normalmente 1 ano do custo de construção do teu projeto. Se você tem um projeto, sei lá, de 10 bilhões de reais, que vai ser implantado num horizonte de 5 anos, chutando qualquer coisa, significa que a tua fiança bancária ela tem valor, ou teu seguro-garantia, ou qualquer que seja o instrumento que você use, ela tem um valor de 10 bilhões por 5 anos, 2 bilhões. Qual é o racional? O racional é, se eu tiver que executar e tirar esse construtor do projeto, eu quero ter 1 ano de pagamentos para poder contratar uma outra construtora que assuma o lugar do acionista principal e conclua para mim a implantação do projeto, e aí eu tenho um projeto gerando caixa de maneira adequada para ter o meu cash flow, que vai pagar o serviço da minha dívida a futuro, ou então que vai ter um projeto que pode ser, mais do que um projeto, pode ser uma realidade que gere negócios no mercado. O Brasil oscila um pouco entre esses extremos. O BNDES já foi muito agressivo, se tornou muito conservador, até que justamente ele tem voltado a ter que enfrentar uma concorrência relevante de mercado e tem assumido posições um pouco mais ousadas nos últimos anos, sem dúvida nenhuma, por exemplo, com essa ideia de que ele pode ter, eventualmente, valores menores do que toda a íntegra do principal da dívida dentro de uma operação de fiança bancária, para que ele possa exatamente fazer, não receber de volta o dinheiro, mas que ele possa dar continuidade à implantação daquele projeto. Tudo bem até aqui, galera? Lele, Natália, Anderson, dúvidas, comentários, sugestões? Tranquilo mesmo? O que está ficando, meu, moçada, super claro. O que é o gap entre uma operação de Structured Finance? O grande ponto é que numa operação corporativa tradicional, o fato de que você tem históricos da empresa torna muito mais simples você compor os 4 andares de garantia. Numa operação de project, quando você está falando em trazer andares de garantia, que aqui era o patrimônio dos sócios, aqui você vai quebrar em casos muito diferentes, né? Em situações de garantias contratuais, em situação de garantias de acionistas, que todas elas, entre aspas, se subordinam à garantia do negócio. E aí, por exemplo, voltando às nossas definições de livro-texto, se vocês pegarem alguns livros que estavam na nossa bibliografia de partida, e eu estou reformatando a bibliografia inteira do nosso curso, a gente volta a bater isso na quarta-feira, eles discutiam, Project Finance são operações off-balance sheet, ou seja, são operações de financiamento nos quais o acionista não é obrigado
a reconhecer no seu balanço o valor da dívida, você vai falar, cara, da onde vem tudo isso? Tá joia? E o que vai definir se esse acionista vai reconhecer ou não o valor da dívida no balanço dele, primeiro, óbvio, é qual é a resiliência da garantia de negócio. Se for considerado extremamente improvável que o acionista tenha que apresentar qualquer garantia, porque o projeto apresenta elevada resiliência, obviamente, os auditores vão permitir que o acionista exclua qualquer forma de garantia do seu balanço, isso vai para uma nota de rodapé e, evidentemente, só vai aparecer num balanço consolidado, de holding, alguma coisa do gênero. A segunda coisa que vai aparecer é qual é o perfil de evento que esse acionista cobre. Ele cobre todos os eventos, nenhum evento ou determinados eventos que podem levar ao inadimplemento da SPE. Terceiro, qual é o instrumento que vai ser usado para que esse acionista dê garantias aos financiadores no caso de um evento que leve ao inadimplemento da SPE. Vai ser um aval, uma fiança, ou eles vão combinar um ESA com fiança, que tem sido a solução mais recorrente em operações de Project Finance. 4, uma questão fundamental, importantíssima e interessantíssima. Isso varia muito se a operação é contratualizada ou se a operação é feita com título. Normalmente, operações de emissão de debêntures ou de constituição de certificados e questões parecidas apresentam um volume muito menos relevante de garantias de acionistas e um volume muito mais relevante de garantias contratuais, curiosissimamente. Ou seja, vão ser debêntures conversíveis, vão ser debêntures que têm características contratuais próprias, mas relativamente poucos recursos contra os acionistas dessa empresa, e isso é um elemento muito preocupante da expansão sem controle, sem um screening muito forte do mercado de capitais que a gente observou no ano passado. Tudo bem, moçada? Fechados? Moçada, com isso a gente fecha o módulo 1 e, obviamente, tudo isso vai ser muito avançado a partir de quarta-feira, quando a gente entra no módulo 2, fontes de financiamento. Fechados, moçadinha? Fechados. Obrigado. Um grande abraço a todos, uma ótima noite. Nos vemos depois de amanhã. Um prazer enorme, galera. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.